O Emerson Pansieri está aqui e a notícia que ele traz, eu imagino, não agrada boa parte da torcida do Cruzeiro. O Fernando Seabra está bancando jogadores que a torcida queria ver fora do time. Emerson Pansieri, boa noite, Pansi. Boa noite, Léo, um abraço pra você, pro Pansi, todo mundo que acompanha aqui a turma do Bate-Bola. Eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair, vem jogar com a Betfair, patrocinadora oficial de apostas do Cruzeirão Cabuloso. Ô, Léo, a notícia é a seguinte: depois de muita expectativa por parte do torcedor e uma possibilidade, quem sabe, de mudança na defesa, e aí a defesa, você lembra, né, do zagueiro e do goleiro, o Cruzeiro, pelo menos a informação, eu trocava uma ideia com o nosso também produtor Guilherme Souza, e a gente ficava falando a tarde inteira sobre esse time, buscando informação dali, buscando informação daqui. Inclusive, Léo Figueiredo, teve vazamento de escalação em rede social. Teve vazamento de escalação do Cruzeiro em rede social, ou seja, só foi corroborando situações. A gente tinha um detalhe, aí juntou com outro detalhe, e aí vazou também em rede social. Rafael Cabral e Neres vão iniciar o duelo de amanhã. Devem iniciar o duelo de amanhã. Não deve ter mudança nesse aspecto. Vai ter mudança em outro setor do time, que se você quiser eu falo agora ou falo daqui a pouquinho. Mas o gol e a zaga, pelo menos essa é a nossa informação, não tem mudança, Leozão. Edu, Rafael Cabral e Neres seguem no time, Edu. Ô, Léo, eu respeito muito decisão de treinador, eles estão no dia a dia, mas me preocupa porque eu penso em quem tá do lado de fora, sabe? Eu fico imaginando o Anderson vendo isso tudo e pensando, quando é que eu vou jogar, né? Porque o Rafael é um ótimo goleiro, acho que é um goleiro que cabe hoje na realidade do Cruzeiro. Eu sei que o Cruzeiro, na história dele, teve goleiros infinitamente superiores ao Cabral, mas a realidade é outra. Mas o goleiro reserva, ele fica esperando a oportunidade dele. Às vezes por uma lesão, uma suspensão, e raramente quando o titular tá mal. E nesse momento o titular tá muito mal. E ainda assim o reserva não tem oportunidade. A mesma coisa o João Marcelo, que tecnicamente, para boa parte da torcida, para boa parte da imprensa, é um zagueiro melhor do que o Neres. Eu nem acho muito melhor, mas eu acho melhor. Uhum. O Neres também não vive um bom momento. E mesmo assim, o João Marcelo não tem a oportunidade. Ele deve perguntar, quando que eu vou ter a minha oportunidade, né? Porque se o zagueiro que está titular não vive um grande momento, ainda assim eu não tenho jogado, então fica essa preocupação. É o que a gente tem dito desde o final do jogo contra o Aliança. Se tem jogadores que vivem um momento muito ruim, estão jogando mal e ainda assim permanecem, eles começam a dividir responsabilidade com quem escala. Se antes as críticas elas eram direcionadas ao Cabral, ao Neres, a partir de agora elas também são direcionadas, caso eles repitam uma atuação ruim, a quem escalou e a quem esteja insistindo. Eu respeito muito as decisões dos treinadores, mas a gente está aqui para concordar, para discordar, para refletir, e é uma reflexão que eu trago. Se o jogador está mal, para que você tem elenco? Para que você tem banco? Chega um momento que esse cara tem que sair, dar oportunidade a outro atleta para ter uma sequência, para mostrar se ele merece ou não ter a oportunidade. Porque o Rafael Cabral e o Neres, eles não jogaram um jogo mal. É claro que o Seabra pode ir para uma coletiva e falar, o Cabral eu não poderia tirar ele do time por causa de uma falha. Mas uma falha, Seabra, sim, comigo uma falha. O que vem, e ele falou isso na coletiva, depois que eu cheguei, zerou. Eu não vou avaliar os meus atletas pelo que estava acontecendo antes da minha chegada. Agora está zerado e a partir de então eu vou escalar. Então ele pode estar sendo coerente com a entrevista coletiva que ele deu após o jogo do Aliança e também na apresentação dele. Mas ele está assumindo o risco de dividir responsabilidades com o atleta. Isso é bom e é ruim, porque ele está mostrando que ele tem pulso e que ele chega para bancar os seus atletas. Mas o lado ruim, o ônus, é que ele começa a dividir responsabilidade e ele é vidraça agora. Eu entendo que o treinador, quando está chegando, ou que em algum momento o treinador queira mostrar que ele é que manda, que ele é o comandante, para mostrar pulso, como disse o Du aqui, para o seu grupo, para a torcida que seja. Eu só não posso concordar com a manutenção dos dois, porque eles não merecem ser titulares. Então, nesse momento, pouco importa se o Seabra chegou uma semana ou tivesse aí há 2 anos. A realidade é que o que importa é o time.
E para o time, Rafael Cabral e Neres têm sido ruins. Então, para o time, não é só para agradar a torcida ou para agradar o jogador que tem que entrar. É para o desempenho do Cruzeiro, o Fernando Seabra deveria mexer no time. Se amanhã o Neres e o Cabral fizerem um bom jogo, e tomara que isso aconteça, porque isso vai ser bom para o Cruzeiro, e nós estamos falando aqui do que é bom para o Cruzeiro. Ótimo. Agora, qualquer falha, qualquer dúvida, a situação já fica maior ainda. Então, o Seabra coloca inclusive o dele na reta, porque ele está bancando e pode estar mantendo ali um bom ambiente no grupo. Eu não acho que seja só assim, porque como disse o Du, e quem está no banco? O cara pensa, quando é que ele vai entrar? Agora, ele sabe que ao começar com os dois amanhã, ele já começa com a torcida pé da vida, e a torcida do Cruzeiro precisa jogar junto com o time. O Cruzeiro não tem um time que pode se dar ao luxo de jogar em casa sem ter o apoio de torcida. A briga do Cruzeiro é para não cair no Campeonato Brasileiro, é para ficar longe de zona de rebaixamento. Então, eu acho que o Seabra está tomando uma decisão, e tomara para ele e para o Cruzeiro o resultado seja bom. Mas eu acho que é muito arriscada, joga uma pressão ainda maior no jogo de amanhã. Ô, Léo, e eu espero que tenha ficado bem claro o tom da nossa crítica aqui, né? Ninguém veio pra cá, pro microfone, falar que o Rafael Cabral e o Neres são uma porcaria, não prestam e não servem pra vestir a camisa. O momento é de eles sentarem no banco. Exatamente. De dar oportunidade para outros. É uma crítica ao momento, uma crítica construtiva. Ninguém tá acabando com a carreira de atleta. E nem do Seabra. É porque eu tenho escutado esse tipo de crítica. E que eu acho que não é a correta. Transcendendo o campo. Não, o problema, o que eu disse aqui. Até porque o Rafael Cabral já foi importante demais pro Cruzeiro. O final do ano passado ele foi muito bem. Série B também, é uma questão de desempenho do Cruzeiro agora. É momento. Eles não estão funcionando agora. Então, troca. E acho que você resumiu muito simples aí. Pra que você tem elenco? É pra isso, não é só pra quando o jogador machuca, não. É pra quando alguém não tá bem, você vai lá e faz uma troca, entra outro, faz parte. A não ser que o treinador não acredite no elenco. Porque ele tá chegando agora, ele tem esse direito. O elenco não foi montado pra ele. Olha só, turma, tá chovendo free bet na KTO, hein? Você pode jogar até amanhã qualquer aposta de pelo menos R$5 aí, com uma odd mínima de 1,50. Você pode ganhar uma free bet, uma aposta grátis, de 5 a 5 mil reais. E o Brasileirão já começou, então informo para vocês aí da turma da Fezinha que ainda estamos no 0-0. Inter e Bahia, 10 minutos 0-0. Criciúma e Juventude, 7 minutos 0-0 também. Vai na KTO, mas tem que ser para maiores de 18 anos. Tem que ter 18 anos para ir lá para se divertir. Ô Panci, você disse, Léo, não vai ter mudança na defesa, mas vai ter mudança em outro setor. Qual, Panci? Meio campo, Vital. A tendência é que ele não inicie a partida como titular. E aí quem pode iniciar a partida como titular é o Ramiro. Aí vai formar o meio campo de Lucas Homero, Lucas Silva e Ramiro para começar esse duelo de amanhã. Uma outra alteração que pode acontecer. O Dineno tá com um problema muscular, nem foi relacionado. O Dineno pode dar lugar ao Rafa Silva. Rafa Silva deve começar a partida. O Dineno não foi nem relacionado? Não tá nem no banco. Então seria uma dúvida, o Rafa Silva ou o Papagaio? Não, eu pra mim tô sendo assertivo nessa. Não, então, mas eu tô dizendo assim, as opções seriam Rafa Silva ou Papagaio, vai o Rafa Silva. Exatamente, até pra quem tá vendo a gente no YouTube, ó, tá lá o comunicado do Cruzeiro, o atacante Juan Dineno com incômodo muscular não estará disponível para esta partida. Vamos passar a lista então, Léo, por completo? Vamos lá, ó. Pra gente passar a lista, quem tá no YouTube também vai ver, ó. Goleiros Rafael Cabral, Anderson e Léo Aragão. Pra defesa, o João Marcelo. Ô, Léo, ninguém fala, tá? Ninguém fala de forma oficial mas tá com uma cara de gatilho contratual. O João Marcelo? Ah, não tem condição. Aí é uma sensibilidade. Gatilho contratual, você diz o quê? Pra ele renovar o contrato? Se jogar X números. Eu acho que tem alguma contrato coisa. Renovado eu automaticamente. Não sei, tô falando como uma sensibilidade, feeling. Não tô falando com informação, tô opinando mesmo nessa daí. Eu tô tá parecendo, como aconteceu com o Bruno Rodrigues no ano passado. Vocês lembram? Quando o Bruno Rodrigues deu uma sumida do time? E a gente ficava aqui, não é possível, o Bruno tem que jogar. Enfim. Pelo menos tô sentindo isso. Quando que acaba o contrato do João Marcelo? O meio do ano. Ah, tá. O contrato de empréstimo se encerra no meio do ano.
Então pode ter alguma coisa a ver com isso. O Cruzeiro, óbvio, não vai confirmar isso, né? E eu também eu tô falando isso com responsabilidade, não tô falando isso... Não, é porque isso, ô Pansieri, é até legal trazer essa reflexão, porque se o Cruzeiro já souber, por exemplo, que o João Marcelo não fica, entendeu? Enquanto você vai tentar a notícia, a gente pode imaginar, falar, pô, vale a pena, né? A sequência dele, tentar adquirir o jogador, ou mais um reempréstimo, mas e se o Cruzeiro já sabe que ele não vai ficar? Ou se sabe que vai ficar e não quer pagar mais também, entendeu? Ah, tá. O problema aí é que o time vai se dando mal lá, né? Sem ele, né? Enfim, vamos continuar. Kaique, Vidalba, Marlon, Neres, Gasolina, Williams e Eivaldo, né? Os jogadores aí de defesa. Pro meio campo, o Machado, o Cifuentes, o Romero, o Lucas Silva, o Vital, o Pereira e o Ramiro. Pra frente tem o Barreal, o Arthur Gomes, o Gabriel Veron, o Rafael Papagaio, o Rafa Silva, o Robert voltando a ser relacionado, né? Não tem o Dineno, tá fora, então essas as opções do Cruzeiro. Detalhe, Léo, geralmente em jogo dessa categoria, o que acontece? Nem tem a concentração, mas devido ao momento do Cruzeiro, eu acho que é um momento pertinente para isso. Todo mundo vai chegar agora na Toca da Raposa, agora à noite, vai jantar e já vai ficar concentrado pro jogo.